Boa tarde! Estamos aqui para mais uma live da Quaresma Educativa Caminhos de Hildegard. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar um novo caminho aqui, né, nessa jornada. Vamos falar sobre temperamentos, elementos, e vamos entender um pouquinho sobre isso. Se você está vendo essa live gravada, passe um pouquinho para frente que nós vamos receber as pessoas. Sejam todos bem-vindos, boa tarde. Quem está aqui, muito boa tarde. Peço que convidem seus amigos. Boa tarde, Cláudia, Denise, sempre aqui comigo. Maria Janice, Dila, Mara. Muito boa tarde, Ana Rocha. Valmíria, boa tarde. Peço que convidem seus amigos, por favor. Ajudem esse Instagram a me comunicar para outras pessoas. Vera Alves, Meire. Lu, me ensina como usar a pedra crisoprásil para reumatismo. É só você colocar na região, tá? Chegando, boa tarde Meire, boa tarde Alessandra. Eu peço que vocês convidem seus amigos, avisem que estamos aqui, por favor. Dora está aqui comigo, Maria de Fátima, Gaia Cristais, boa tarde. Avisem seus amigos, Holanda, Cláudia. Avisem seus amigos nesses primeiros momentos aí de abertura aqui de live. Hoje nós vamos iniciar com um novo tema aqui, né, dentro dessa nossa caminhada. Gente, tá bem corrido aqui pra mim, aqui tá insuportavelmente quente. Vocês me ouvem? Me deem bem? Que nós já vamos começar. Nós já vamos começar. Vou colocar óculos porque eu não consigo ver nada. Muito boa tarde, Rose. Muito boa tarde. A Márcia. Esse Instagram não tá avisando que começou. Não vai avisar. Eles estão me boicotando por alguma razão, gente. Meus posts não chegam, nada chega meu. Enfim, deve estar fazendo alguma coisa muito errada, né? Que não está agradando aqui essa plataforma. Mas nós vamos dar um jeito. Muito boa tarde, Felipe Regard, um prazer te ter aqui. Estamos começando agora a nossa live com um novo tema dentro dessa jornada que estamos falando aqui de Santo Hildegard, né? Dos caminhos que levam a Santo Hildegard. E nós já começamos ali a falar dos vícios e virtudes. Passamos ali para o tema de pedras que nós finalizamos ontem, não é mesmo? E agora nós vamos entrar aqui num tema que é temperamentos, tá bom? Nós vamos falar de temperamentos. E dentro de temperamentos a gente vai trazer aqui as questões elementais, né? E descoisar algumas coisas. Ali dentro das pedras a gente teve que desoterizar, né? Então aqui dentro desses temperamentos nós vamos descoisar uns trem que tá coisado, né? Porque a gente ouve muito falar de temperamento aí e muitas pessoas misturam muitas coisas, né? E aí a gente acaba olhando para os temperamentos, o temperamento fica naquela coisa chata que parece signo, né? Que parece um estigma que foi colocada ali naquela pessoa, como se ela fosse ariana, pisciana. As pessoas tratam os temperamentos dessa forma. E fica essa coisa chata. Então nós estamos aqui para descoisar essas coisas do temperamento que estão coisadas. O que eu quero fazer é descoisar os trem que está coisado. E que vocês entendam sobre temperamento de uma forma simples, né?
E lembrando que tudo que Santo Hildegard vai nos trazer aqui, óbvio que eu vou falar um pouco à luz de Santo Hildegard e das tradições milenares, né, ancestrais que nós temos aí, para que isso se aplique na sua vida e também para que você veja isso de uma forma tranquila e saiba como equilibrar, né? Isso não é uma sentença. Até porque, quando a gente vai olhar para temperamento à luz de Santo Hildegard, não tem essas coisinhas que vocês veem aí, né? Porque hoje os temperamentos viraram memes, não é verdade? Virou meme, o pessoal aprende sobre temperamento em página de meme e fica aquela coisa que é um desfavor. Não vou falar que eu não acho isso interessante, isso engraçadinho, né? Mas isso tem que ser utilizado como uma ferramenta para educar na sequência, entendeu? Porque não é um estigma. É isso que eu quero tentar explicar para vocês e quero que chegue para vocês de forma clara, tá? Vocês me ouvem bem? Eu posso continuar no ponto que eu estou aqui? Aqui está insuportavelmente quente. Insuportavelmente mesmo. Então vamos continuar, né? Tá ok o som, então bora lá. Então, gente, para a gente começar a falar de temperamento, a gente tem que falar dos elementos, né? Fogo, terra, água e ar, que são a base da formação da nossa constituição física e de tudo que existe no cosmos, né? Assim vai falar Santa Hildegard. Ela vai falar por ela? Não, porque é a base da medicina ancestral, né? Isso nasceu lá com Hipócrates. Na realidade, o áudio está ótimo, então tá bom. Goiás está pegando fogo. Então isso nasceu lá com Hipócrates. Na realidade nem foi com Hipócrates, foi com alguém antes dele. Mas que trouxe essa questão dos elementos, né? Hipócrates vai trazer isso para uma linguagem humoral, né? Na construção da sua medicina. Depois veio Galeno e deu uma aperfeiçoada nisso, né? É de Galeno que nós temos aí o conceito que a gente tem de sanguíneo, de colérico, de melancólico, né? E de fleumático. É dele que nasceu esses conceitos, porque antes era bile negra, amarela, fleuma, né? E o que a gente tem que entender aqui? Que esse conceito, gente, não pode ser discutido porque ele é base da maior parte das medicinas ancestrais. Porque se você for ver lá na Ayurveda, a gente não vai ter temperamento, mas nós vamos ter doshas, que são a característica de alguns humores, que também parte ali da constituição física. Claro que ali a gente vai ter o quinto elemento, que é o éter, que é o que difere um pouquinho do que a gente fala aqui no teoria humoral normal, mas as coisas se assemelham, ainda que tenha ali três doshas, mas existe um quarto que não é falado. Enfim, as coisas se assemelham muito ali com a Ayurveda, conversa, né? Você vai ver ali na medicina tradicional chinesa, que também tem essa questão elemental. Tá certo, varia um pouco, que eles colocam metal, eles colocam madeira, né? Não é só fogo e água e ar, mas conversa. E nós vamos ver de uma medicina que praticamente não é falada aqui, né? Que ela se assemelha muito com o que Santo Hildegard traz, que é a medicina Unani, né? Então a medicina Unani, ela também parte deste princípio, que inclusive, assim como tem a base lá no Hipócrates, né? E nós vamos ter aí a Avicena, que trouxe um tratado médico, né? Então é uma medicina islâmica que é pouco falada, mas que trabalha também com esses 4 elementos, né? 4 elementos da nossa constituição física. Aliás, não é só da nossa constituição física. 4 elementos de tudo que existe no cosmos. Então algumas pessoas sempre me falam assim, eu tenho dificuldade de entender
essa questão de que a gente tem água, de que a gente tem fogo, de que a gente tem terra. Eu tenho dificuldade de olhar para uma pedra e perceber isso nela, né? Mas por quê? A gente tem que olhar não sob o ponto de vista da constituição física material. Quando a gente fala de temperamentos, nós estamos falando de um potencial energético. Consegue entender? E novamente vai vir aquela palavrinha que é proibida no nosso meio, que é energia. Então, quando Santo Hildegard fala, a jaspe, ela é mais quente do que fria, né? Ou tal pedra, ela é mais úmida, ela tem mais de água do que de ar, ela tem mais de água do que de fogo, ela tem mais fogo do que água. Ela está falando dos elementos, das características energéticas. Então, quando eu estou falando de temperamentos, eu estou falando da minha constituição física e da minha energia. Exatamente, energia e vibração. O meu temperamento, pelo meu físico, tá? Nós aqui estamos tirando qualquer atributo de personalidade e de educação, tá? Geralmente, a energia, ela chega antes da pessoa. Já reparou? A energia que ela carrega, ela chega antes da pessoa. Naturalmente, uma pessoa, óbvio que os temperamentos, a gente também vai conseguir ter uma característica deles, né, sob o ponto de vista físico. Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista energético, é da energia, daquilo que ele, daquele pum, entendeu? Do pumzinho, da essência que Deus colocou ali na hora, ó, isso aqui vai ser colérico. Por quê? Porque a sua missão aqui pede que você tenha aquelas características que tem mais fogo, que tem mais ação, que se fragiliza menos. Isso não quer dizer que você não sinta. Uma coisa que acontece é das pessoas misturarem muito a questão do ser, do temperamento, né, que é do físico, que é da sua energia física, do seu potencial, com o sentimento, com a personalidade. Nós não somos só temperamentos. Nós não somos só temperamentos. Nós somos também o nosso padrão de educação, o que a gente viveu, né? A forma com que nós fomos conduzidos, moldados, e às vezes a forma com que a gente foi conduzido e moldado também causou um desequilíbrio naquilo que a gente precisa ser, naquilo que a gente precisa realizar no mundo. Então, o temperamento, à luz da teoria humoral aí, né, se a gente for entender, principalmente à luz de Santo Hildegard, vai nos dar um direcionamento de o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Quando a gente tem isso claro, transparente para nós, vai nos dar esse direcionamento de qual é a nossa direção, qual é a minha missão, né? Qual é a minha missão? Eu sou uma pessoa extremamente desajeitada para algumas coisas. Extremamente desajeitada para algumas coisas, né? Por exemplo, eu não tenho aquela, por eu ser quente e seca, né? Excessivamente seca, eu não tenho aquela coisa do afago, né? De ser aquela pessoa simpática que chega nos lugares me comunicando, abraçando as pessoas, recebendo pessoas. Gente, tem um trem na minha boca. Recebendo as pessoas, eu não tenho isso. Então, provavelmente, por mais que eu me esforce, eu não tenho aquela, a Daia tá até rindo aí, eu não tenho aquela coisa do sanguíneo, de ficar me preocupando, de ficar, né, e querendo ser simpático. Eu não tenho essa preocupação. Então a coisa é seca, é quente e seca. E muitas vezes para o outro demora um tempinho para chegar.
Ai, ai. Mas é assim. Então, eu tenho naturalmente essa dificuldade, né? Não tem a coisa de ficar abraçando, de ficar ali passando a mão toda hora, né? Não faz parte da minha característica natural. Então, o meu natural não é assim, né? E isso não quer dizer que eu não abrace, que eu não afague, né? Que eu não gosto de ser abraçada. Entende? Dá para falar sobre sanguíneo e colérico. Nós vamos falar aqui sobre cada um deles, né? Então, eu sou sanguínea. Porque naturalmente, gente, os temperamentos mais quentes, mais secos, na realidade, os mais secos, eles têm essa dificuldade do contato, da socialização, né, de abraçar. Não é característico dos temperamentos mais secos gostar ter essa facilidade. Isso não quer dizer que eles não gostam de ser abraçados, não quer dizer que tá com o marido, tá com o namorado, não quer ser abraçado. Claro que quer, né? Não é assim. Mas vocês já viram que normalmente tem gente que abraça, que é sociável, que inclusive esquece ofensas rapidamente, né? Então são aqueles temperamentos que são mais úmidos, eles são mais maleáveis. Vocês vejam a água, né? Vejam pela água. Onde você coloca a água tá ali, né? Ela se molda naquele lugar, né? Ela não cria resistência, né? Ela não cria resistência. Já a terra, ela cria marcas ali, né? A gente constrói com isso. Quais são os mais secos além do colérico? O melancólico. O temperamento melancólico é frio e seco. Às vezes a falta de informação faz a leitura como um transtorno, exatamente. E às vezes, Kleber, é só um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Às vezes é só um desequilíbrio do temperamento, né? Mas lembrando que nós não somos só temperamento. É aí que entra o babado do negócio. Nós temos, além do nosso temperamento, nós temos a personalidade, o caráter, que são construídos, né? Ali tem a questão do caráter que é construído ali, que vai muito da educação. Em temperamentos que são quentes e úmidos, isso é um perigo, né? Para tirar isso deles é um perigo. Temos as questões ali que são as linguagens, a linguagem da alma, que é algo que ninguém fala, né? Nós temos a própria linguagem do amor também, que é outra coisa completamente diferente, e elas não estão associadas, né? Muitas pessoas vão falar assim, porque o colérico ele é muito fazedor, então ele realiza, né? Ele gosta de fazer, então a linguagem de amor do colérico é receber coisas prontas. Não tá ficar, na maioria das vezes quem faz, né? Quem faz se sente satisfeito em fazer. Muito dificilmente ele quer aquilo de volta. Então não tem uma regra, isso não é regra, né? Linguagem do amor vai muito da questão da sua alma, né? Da construção da sua sensibilidade. E na questão de ser colérico, do temperamento, ser colérico, fleumático, sanguíneo ou não tem a ver com o sentimento em si, com a emoção em si. Tem a ver com o reagir, com o fisiológico. É com o fisiológico. Então aí entra um negócio, por isso que causa essa confusão das pessoas. Então nós estamos falando da questão energética, né? Daquele primeiro sentir. Porque o impulso do meu corpo vai ser aquele. Quem estava aqui há um tempo atrás, que já me ouviu falando de como eu era na adolescência, né? Eu era aquela pessoa que eu queria resolver um negócio, era na tora mesmo. Eu já contei a história do carro aqui, que eu peguei um carro, o cara bateu na minha traseira, pediu para eu encostar, né? Pediu para eu encostar, o carro não era meu, o carro que eu estava não era meu. Pediu para eu encostar, ele
Eu encostei, no que eu encostei, ele fez um sinalzinho pra mim, tipo assim, otário, e foi embora. Eu fiquei louca dentro da roupa. Peguei esse carro e fui atrás dele, mandei ele parar, e ele não parava. E o que eu comecei a fazer? Bater na traseira dele, batia na traseira dele, batia na traseira. O carro detonou. Mas por quê? Eu queria resolver aquele negócio ali naquela hora. Então foi o meu corpo que agiu ali por mim, porque eu achei que aquilo foi uma injustiça. Então é uma energia, né, que a gente demanda ali. Então, esses temperamentos que são mais quentes, eles precisam ser lapidados. Eles merecem uma educação mais condizente, né? Então, não é só a nossa razão, não basta estarmos certos. Não basta estarmos certos. Dois carros destroçados, né? E o outro, que não era meu, né? Por sinal, não era meu. Então, gente, eu não via as consequências, né? Eu só via o fato em si que eu queria resolver. E aquilo pra mim era uma questão de justiça. Eu estava certíssima agindo daquela forma. E obviamente que a pessoa do outro carro não ia parar nunca. Pra mim, ele falava, é louca. Se eu parar aqui, ela vai me matar. Ela vai me matar. Eu não vou parar. Jamais essa pessoa ia parar. Então, não tem como. Eu já fui colérica. Não, você sempre foi sanguínea. É porque sanguíneo tem a questão de estourar muito mais do que o colérico. Tá? O sanguíneo estoura muito mais. Só que no outro dia, bateu ali na traseira do carro e tal, no outro dia você tá tomando cerveja com o cara. O colérico não. Entendeu? O colérico não. Todas as vezes que vê a pessoa, ele vai estar lembrando daquilo e ele vai sentir a mesma coisa. É no físico. É físico, a reação é aquela. Por quê? Porque na sua constituição física veio alguma coisa, né, na sua missão que é para realizar, né? Você equilibrou os temperamentos depois que conheceu? Sim, total. E, gente, a gente vai amadurecendo e a questão dos temperamentos também tem muito a ver com a idade, né? Quando a gente está lá na infância, a infância, ela é uma fase da vida, porque os temperamentos, eles se manifestam não só na nossa constituição física, mas eles vão se manifestar ali nas fases da nossa vida, né? Na natureza, no movimento da natureza, em tudo. Então, tudo é temperamento, né? Tudo é temperamento. Então, a fase da infância ali é o quê? Ela tem mais a ver com sanguíneo, porque é aquele momento da comunicação, da extroversão, da criatividade, né? Do sorriso, da brincadeira, de falar alto, né? De abraçar, de estar muito dependente, de querer afago, de querer colo. Então, a infância, ela é muito sanguínea. A adolescência, que é bem essa fase que aconteceu comigo, ela é colérica. Agora você imagina um colérico que não teve educação na adolescência, vira um demônio. Igual eu tava, um demônio, né? Aí a gente vai passar ali para a fase adulta, que ela já é uma fase que ela já é mais seca, ela é já mais melancólica. E lá na velhice a gente vai estar completamente traumatizado. Então a gente precisa entender em que fase da vida nós estamos, para a gente ter uma leitura do temperamento, em que fase da vida nós estamos, qual a nossa constituição, né? Em que fase da vida nós estamos, em que ambiente que nós estamos, porque o ambiente ele tem muita influência sobre o nosso temperamento. O que a gente está comendo? Porque aquilo que eu penso que eu sou, às vezes é só um desequilíbrio. E a tendência das pessoas é imaginar assim: nossa, eu sou colérica, então o meu desequilíbrio só vai ser no calor. Só vai ser no calor, só vai ser na secura. Não, eu posso me desequilibrar estando muito úmida. E um colérico muito úmido, ele morre. Santo Hildegarda fala disso com perfeição. Porque nós temos 4 elementos, né? 2 majoritários, né? E
2 subordinados. Quando os subordinados eles sobem, eles se elevam mais do que aqueles que são preponderantemente da sua característica natural, né? Surge a doença. Eu sempre dou esse exemplo aqui, quando a gente pega a lavanda. A lavanda, ela é colérica, ainda que a maioria pense, nossa, a lavanda é um docinho. Não, a lavanda é colérica, ela é quente e seca. Então você vai ver que ela vai precisar de mais sol, de menos água. Mais sol, menos água. Um solo que é mais drenado, né? Porque se você colocar água demais ali, a raiz dela vai apodrecer. Porque ela precisa de água, mas ela não precisa de tanta água quanto qualquer outra. Então, o mesmo acontece com os elementos normais. E a gente se desequilibra como? Na nossa alimentação, no nosso ambiente, que não é um ambiente favorável para nós. Fala um pouco do melancólico e de como espiritualmente ajuda. Aí vai depender muito da questão do desequilíbrio que ele está, tá? Nós vamos falar de cada temperamento aqui. Eu tô dando uma introdução aqui para vocês entenderem. Amanhã nós vamos falar dos temperamentos que tem característica quente e depois de amanhã nós vamos falar dos temperamentos que tem característica fria. O que aproxima cada um, tá? E na segunda-feira nós vamos trazer um negócio bem bacana aqui. Então, a gente precisa entender como que essas coisas se comportam no nosso corpo e de que são energias. E que naturalmente, pela nossa inclinação, nós vamos ter um pouco mais de inclinação para determinados vícios. Por exemplo, né? O colérico, se ele não tiver uma disciplina ali, qual que é o vício mais preponderante, né? Eu já falei dele aqui, a ira. Ele se inflama muito rapidamente. Sempre que sinto entre melancólico e sanguíneo. Pode. Eu vou explicar isso depois. Por quê, né? Porque tem um aporte que aproxima vocês, tá? Vou explicar isso de forma bem didática para vocês entenderem. Então, gente, a gente tem que entender como que essas coisas se movimentam, né, na gente. Por exemplo, colérica. Hoje está insuportavelmente quente aqui. Então, é natural que os temperamentos que são mais quentes, como o meu, fiquem mais agitados. É natural que fique mais agitado. Porque nós já somos, né, por elemento, por constituição, mais quentes. Então, o colérico ele vai sentir mais calor, ele já é quente, ele sente mais calor. Ele precisa de menos sono, porque ele se recompõe muito mais rápido do que qualquer outro, né? Temperamento sanguíneo também se recompõe mais rápido. Mas o colérico, ele precisa de menos calor. Então, colocar um ar-condicionado, deixar o ambiente um pouco mais fresco, vai ficar melhor para ele. Vai ficar mais confortável. Isso não quer dizer que ele adora o frio, porque se você colocar ele em frio demais, vai ser insuportável. Então, deixar o colérico num ambiente mais fresco vai ser melhor. Agora, um tempo mais quente vai ser muito favorável para fleumáticos, por exemplo, principalmente para fleumático. Um tempo quente e fresco para melancólico vai ser muito bom. Que está quente, mas tem umidade, vai ser muito bom também, porque ele precisa dessa questão do calor, porque ele é frio e seco. Eu sinto muito calor. Deixa eu temperatura no corpo. Eu não entendi. Eu não sinto muito calor na temperatura do meu corpo.
meu corpo é gelado. Pode ter influência, gente. Às vezes pode ter influência. Muitas coisas podem influenciar, né? Agora faz sentido pra mim, a minha mãe doidinha. Boa tarde aqui em Piauí. Pois é, Piauí tá quente? Tá infernal igual tá aqui? Imagino. Porque aqui tá muito quente, muito, muito. Então, gente, a gente tem que entender, né, como que esses elementos se comportam no nosso corpo, para depois a gente entender por que é que a alimentação, por exemplo, vai influenciar. Então, quando a gente vai lá na Ayurveda, quando a gente vai lá na medicina tradicional chinesa, quando a gente vai lá na medicina Unani, né, nós vamos ver que uma das estratégias terapêuticas é através do alimento. Então, você entra ali com os opostos, com alimentos que são opostos àquele desequilíbrio, né? Isso aí já é milenar. Então, são terapêuticas que têm aí o selo do tempo, né? Que são ancestrais. Então, se vieram, né, como a Ayurveda há mais de 4.000 anos, tem seu valor, tem sua justificativa, e a gente precisa entender como que isso se dá. E também, quando a gente vai falar sobre Santo Hildegard, dentro da alimentação para os temperamentos e ligado aos desequilíbrios que esses temperamentos podem causar, inclusive influenciar um pouquinho nas nossas emoções, porque pode, né? Eu sinto aqui, eu sofro aqui no Ceará. Então, a gente vai entender que ainda tem uma questão que é da sutileza, para além da questão da constituição, que é da energia daquele alimento, ainda tem a questão da sutileza, que vai levar a pessoa para um outro nível, né? Quando a gente for entrar ali na alimentação, quando a gente for falar de Santo Hildegard, uma das primeiras coisas que eu vou trazer aqui para vocês vai ser esse conceito da sutileza dentro dos alimentos, tá? Eu custei a perceber. A minha estação preferida é o outono, que é fresco, né, com sol. Então, geralmente, coléricos vão gostar muito, né, do outono. Mas isso também, gente, não tem muito a ver assim, porque colérico vai gostar do verão, colérico vai gostar da chuva. Não tem uma regra. O que a gente precisa entender na Ayurveda, minhas características são vata. Quer dizer que você tem mais ar. Né? Talvez só talvez, tá? Dentro da análise dos temperamentos, né, você esteja mais próximo ao sanguíneo e também pode estar muito próximo do melancólico, se você secar muito, né? Gente, não tem um principal desequilíbrio para um temperamento, não tem um principal, né? Tem os que eles podem talvez estar mais propensos, né? Como no caso do melancólico, que o Kleber perguntou aí, ele é muito interno. Então, quando a gente olha para o melancólico, é diferente do colérico, porque o colérico ele vai explodir, né? Quando ele sente raiva, o rosto dele se inflama, ele fica vermelho. É nítido o movimento do sangue no corpo, isso é físico. O colérico fica vermelho de raiva, ele se inflama. O melancólico, ele vai empalidecer. Por quê? Porque ele tem energia, só que a energia dele é para dentro. Então ele vai ruminar aquela raiva, né? Inclusive fala-se aí que os psicopatas, os assassinos, são majoritariamente melancólicos. Por quê? Porque eles não têm aquela reação imediata, né? Tem aquela secura e a frieza. Eles levam para dentro, ruminam aquele negócio ali durante muito tempo e podem tomar as atitudes na maior frieza possível. Eu achava que era fleumático porque internalizava. Mas a questão do fleumático com melancólico, o que vai
caracterizar a diferença entre um e outro aí é a umidade. Melancólico não tem umidade nenhuma. Ele não é aquela coisa assim, porque o fleumático ele ainda é sociável, ele é agradável, ele é aquela pessoa que acolhe, né? É pra dentro que você não sabe o que tá passando na cabeça dele, mas eles são sociáveis, eles são agradáveis, eles têm aquela coisa agradável de estar. Já os melancólicos e coléricos tem aquela rigidez, né? Você já sente aquela dificuldade no relacionamento. Nossa, minha sogra todinha. Deus do céu. Deus me federar aí. Melancólico, ó, cuidado com essa sogra aí, ó. Vai colocar um temperinho aí na sua comida. Brincadeira, gente. Mas melancólicos são assim, eles guardam muito, né? Eles resolvem as coisas com muita frieza. Com muita frieza. Porque eles não têm aquela necessidade de expor. Mas lá por dentro, muita coisa está acontecendo. É natural. Ixi, o Regard ali, ó. Eu purinho, ó. Ó o perigo. Ó o perigo aí. Gente, mas é assim. A pessoa tá ali, ela fica ali dentro. Você olha para ela, ela está muito tranquila, muito calma. Mas dentro dela tem vozes. Trocentas vozes. Falando ali, entendeu? Esse exemplo esclarecer o meu temperamento. Existe uma pedra para cada temperamento? Não, gente. Existe pedra para desequilíbrios. É igual falar, qual a alimentação do colérico? Tá, mas como é que tá esse colérico? Ele tá com mais fogo? Ele tá mais seco? Ele tá mais úmido? O que tá acontecendo com ele? A alimentação é igual na Ayurveda. Na Ayurveda todo mundo quer saber o dosha, né? O prakriti, né? Que é falado ali. Sendo que o que você tem que perguntar antes do seu dosha, e aqui eu vou trazer essa linguagem para os temperamentos, antes de conhecer o seu temperamento, você tem que conhecer os elementos, saber como é que eles se comportam no seu corpo, para você identificar o desequilíbrio. É através do desequilíbrio que você vai tratar ou com a alimentação, ou com a pedra, ou com a prática de exercício, tá? Ou colocando num ambiente específico, ou com um tipo de meditação que é necessária. Por exemplo, é muito característica ali assim como o colérico, guardamos com facilidade e não sai nunca na vida. O melancólico e os coléricos, gente, eles vão lembrar a vida inteira de determinadas coisas. O melancólico vai lembrar com riqueza de detalhes. E a questão não é só lembrar, entendeu? Porque lembrar, todo mundo lembra. Às vezes a pessoa fala assim, Luciene, eu lembro das coisas que aconteceram na minha infância. E lembrar, todo mundo lembra. Que todo mundo que tem na memória lembra, né? A questão é que você vai sentir exatamente o que você sentiu naquele dia, daquele negócio que aconteceu. Seja bom, seja ruim. Porque aquilo está marcado em você. Por causa da secura. Quando você pisa na terra, não fica marcado? Quando você pisa na água, o que acontece? Ela não deixa marca nenhuma ali, né? Mas a terra deixa. A secura lhe deixa, né? Então, é essa que é a questão. E a gente precisa resolver muito isso, porque não tem problema nenhum nós termos marcas, né? A gente tem aquelas memórias afetivas. O problema é que quando são as marcas que machucam, né? E nos fazem, aí que entra o negócio, nos fazem cultivar vícios. Entendeu? Eu tenho um pouco de tudo de novo, perdida. Vamos entender. Primeiro, porque você vai ter, nós vamos ter um pouco de tudo mesmo, né? Nós vamos ter um pouco de tudo mesmo. Que a gente lembra e vivencia, a gente sente na carne, o Regard tá falando aqui, a gente sente na carne tudo que viveu, seja de bom ou de ruim, com aquela pessoa que a gente bateu o olho ali.
O negócio é que o colérico ele vai manifestar e o melancólico ele não vai manifestar, né? Ele vai ficar ali na dele, ele não vai manifestar. Então, a questão é o que é que você sente. Você tem que perguntar o que você sente. Nem sempre é só como você reage. Porque como você reage, muitas vezes tem a ver com a sua educação. Por exemplo, vamos pegar aqui dois exemplos que todo mundo sabe aqui, né? Quando a gente olhava ali, ó, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, muita gente falava que ele era colérico, né? Por quê? Porque ele falava um monte de abobrinha, né? Mas aquilo não era uma manifestação colérica. Ele é fleumático. Ele é fleumático. As características dele são fleumáticas, o comportamento dele é fleumático. Quando você vê que ele não faz as coisas, que ele não cumpria as coisas que se programava para fazer, né? Do nada o cara aparecia ali com um pão com leite condensado, e o maior problema da vida dele era não conseguir parar numa banca de pastel e tomar um caldo de cana. Minha vida é uma porcaria, eu não posso parar no comer um pastel e tomar um caldo de cana. Por quê? Porque o fleumático, ele olha muito para essa questão do conforto, né? Da comida, da alimentação, da tranquilidade que ele tem para se alimentar, para descansar, para ter isso, né? E ele não tem a energia. Às vezes ele fala que ele vai fazer e ele não faz. Ele fala que ele vai fazer e que ele não faz. Agora nós vamos ver aí o presidente Lula. Gente, aqui eu não tô falando nada de política, tá? Eu tô falando dos personagens, pelo amor de Deus. Vocês não vão me fazer igual vocês fizeram, porque eu falei do negócio do rock aqui. Só tô dando exemplo, porque são pessoas que, teoricamente, todo mundo conhece. Igual vão falar ali, que o presidente Lula, muitas vezes as pessoas falam que ele é colérico. Mas ele não é colérico, nunca na vida. Nunca na vida. Uma pessoa como ele só pode ser sanguínea. Por quê? Porque é articulado. Ele é articulado. Ele fala com um, ele fala com o outro. Você vê ele tá abraçando uma pessoa aqui. Quantas pessoas, né? Ele tá lá abraçando, tá se envolvendo com a pessoa, né? Quer muito ser o centro das atenções ali. É muito importante para ele ser visto. O Lula ainda não tem a denominação. Gente, eu tô falando do estereótipo das pessoas, tá? Então você vai ver, ele só pode ser sanguíneo, tá? Uma pessoa colérica. Um colérico jamais ia fazer uma aliança com uma pessoa que tinha falado que era ladrão, por exemplo. Não, ele faz, abraça, beija, tira foto junto, e tá tudo certo. Entendeu? E tá tudo certo. E é muito característico vocês verem isso, que tem um debate dos dois, quando teve lá o Lula e o Bolsonaro, num debate que tava parecendo coisa de quinta série, que é característico você ver a umidade dos dois. Um falando um negocinho pro outro, assim, o colega jamais ia comportar daquela forma ali. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas reações e como as pessoas sentem, principalmente não para olhar para o outro, mas olhar para nós, tá? Eu tô dando esses exemplos aqui para a gente poder olhar para nós e saber como que esses elementos se manifestam na gente, né? Como que esse fogo se manifesta em mim? Observar em que fase da vida eu estou. Esse é um ponto. Em que fase da vida eu estou, né? Eu estou na adolescência, predominantemente, se eu estou na adolescência, acho que ninguém aqui está na infância, né? O máximo que pode estar é na adolescência. Então, vou colocar, predominantemente, nessa fase, vai ter muito calor e muita secura. Predominantemente essa fase. Como que eu me comporto nessa fase? Estou na vida adulta, né, caminhando ali para a menopausa, não entrei na velhice ainda, né, gente? Tô falando velhice lá depois de 70 anos. Então, tô na vida adulta. Então, minhas características vão ser o quê? Elas vão ser mais estruturadas, né?
Elas vão ser muito mais estruturadas. Então, elas vão ser secas e frias. Secas e frias, que é a característica da maturidade ali. Então, como que é o meu comportamento? Porque eu me deixo afetar pela fase em que eu estou. Ah, eu já estou aqui na fase, né? Entrei para a velhice aqui. Então, tudo começa a ficar mais lento, né? Eu começo a ter menos energia, a digestão muda. A digestão muda. E se você for perceber isso nos animais, os animais, eu vejo pela minha cadelinha aqui, e mesmo nos seres humanos, as crianças, né? É muito fácil a gente ver isso. As crianças, elas dependem de mais sono, de mais mamadas, né? De mais alimento, numa determinada fase de menos alimento, de menos sono, não é verdade? Na adolescência, um adolescente nem dorme direito, ele vira à noite. E para ele tá tudo certo. Por quê? Porque é uma fase que é predominantemente calórica. Então, vai ter uma resistência maior, vai ter mais energia, né? Porque são características ali do colérico, né? Então, a gente precisa entender como que se manifesta na vida e entender que eu não serei a mesma. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu era colérica e agora eu tô me sentindo fleumática. Não existe isso. Não existe isso. Você nasce com temperamento e você vai morrer com aquele temperamento, né? O que você vai mantê-lo é equilibrado durante todas as fases da sua vida. É equilibrá-lo ali para que a doença não venha. Se eu sou colérica e eu estou entrando numa fase que é a fase ali da velhice, por exemplo, então eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho menos resistência à frieza, eu tenho menos resistência à umidade. Então, quais são as doenças que podem vir acarretadas ali? Quais tipos de exercício, de alimentação eu tenho que agregar na minha vida, né? Na minha rotina, para que isso não prejudique não só a minha forma de agir com as pessoas, mas principalmente o meu corpo. Porque quando a gente fala isso, a gente tem que entender que essas coisas, elas vão reverberar nas nossas relações, né? Porque nem todas as pessoas têm a mesma percepção que a gente tem das coisas, né? E vai reverberar principalmente no nosso corpo. Porque à luz de Santa Hildegarda, a gente vai falar que na nossa Constituição, o mal já existe, a fleuma já está aqui, a bile negra já está aqui, ponto. Então, a partir do pecado original, nós já temos esse elemento no nosso corpo. Quando nós desequilibramos, ou com muito calor, ou com muita secura, ou com muita umidade, ou com muita frieza, fleumas, né, ou líquidos diferentes são liberados no nosso corpo. E se isso está em excesso, por exemplo, se eu liberar muita água em excesso no meu corpo, muito provavelmente eu vou ter inflamações. Muito provavelmente eu vou ter também inflamações ali nas minhas articulações. Então, são muitas coisas que estão interligadas e que a gente precisa entender. Tá, o que você quer saber sobre a água e a terra? Né? Porque se a gente for falar sobre água e terra aqui, a gente vai lembrar um pouco lá de um dosha, né? Chamado Kapha, que tem toda essa dificuldade de estar se movimentando e que a nível dos temperamentos, ele vai se aproximar muito, mas muito do fleumático. Não totalmente, mas muito do fleumático. Porque tem essa dificuldade, né, de se movimentar. É a mesma coisa de você pegar ali água e terra, né, vira uma lama. Como que a lama se comporta? Quando tem aquelas grandes enchentes, né, como que a lama se comporta? É muito mais difícil de conter, é muito mais difícil de limpar, não é verdade?
das características, né? Então tá. Quando a gente fala da Terra, a gente está falando que a Terra, ela é fria e ela é seca. A Terra é fria e seca. Num ambiente frio e seco, a hora que você olha para a Terra, né, você consegue marcar coisas ali. Na Terra, você vai conseguir construir. Com a Terra, você vai conseguir moldar coisas. Então, a gente já vê que dentro do fleumático existe uma questão de estrutura. Então, o fleumático, ele tem uma característica que está ligada ali muito à estrutura. As estruturas. Como colocar um fleumático em movimento? Essa é uma coisa, filho, que eu lutei minha vida inteira para tentar entender. Primeiro, ele tem que querer, tá? Primeiro isso, ele tem que querer. Ele tem que entender que ele está num movimento que não é bacana, porque o ruim do fleumático é o seguinte, ele é excelente, mas excelente de convivência. É aquela pessoa doce, é aquela pessoa tranquila. Se você for de um temperamento mais quente, então, nossa, é maravilhoso. Só que o que você fala para ele não interessa para ele. Você fala coisas que são importantes para serem resolvidas, mas aquilo não interessa para ele. Você não sabe o que está passando, porque entra no ouvido e sai no outro. Num determinado ponto isso é muito bom, mas para as relações isso é uma ameaça. Pensa você conviver com alguém, né? Vamos falar dos relacionamentos, né, conjugais, onde você fala e a pessoa completamente esquece aquilo que foi falado, porque ele não dá importância para aquilo, né? Porque para ele tanto faz. E é um temperamento que, se você ficar cobrando muito, se você ficar ali cutucando muito, uma hora ele explode com você e aí não tem quem segure. Porque, diferentemente dos temperamentos mais quentes, eles não se dão a discutir os pontos que precisam ser discutidos. Seja num relacionamento, seja num trabalho, entendeu? Então, essas questões são bem complicadas. E a gente tem que entender que os temperamentos, na maioria das vezes, sofrem por ser assim também. Porque eles têm dificuldade de se colocar em movimento. Mas, se a pessoa não tiver interesse de mudar, não adianta nada, gente. A pessoa tem que ter um interesse. Então, a nossa visão aqui, o que é que você vai fazer para fazer um fleumático entrar em movimento? Mudar a alimentação dele, né? Mas ele precisa ter desejo. Nós falamos aqui, Fernanda, do começo na medicina chinesa, isso é falado também. Isso é a base das medicinas ancestrais. A Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a Unani, que quase ninguém fala dela aqui, né? E a medicina de Santa Hildegarda, que está ali ligado na medicina tradicional europeia, né? Que é uma construção que foi feita a partir dela. Então, a gente, o fleumático, ele precisa entender que o mundo não anda no tempo dele, né? Na maioria das vezes não vai realizar. E ele fala que vai fazer, ele não faz. E isso cria problema. Aí, ó, tô falando, o fleumático mata na unha e mata na unha mesmo. Se for um temperamento mais quente, o temperamento quente surta, ele tem um infarto, né? E o fleumático tá de boa lá. Dormindo, comendo pão com leite condensado no sofá. De perna pra cima no sofá. Mas é basicamente isso. Então, o que a gente precisa entender sobre nós, como que é o nosso comportamento e como que isso influencia no nosso relacionamento, né? Na construção daquilo que a gente quer para a vida. E pegar essas coisas, que são as virtudes, características de cada elemento, né? Que é o fogo transformador, é o fogo que ilumina, que clareia a vida, né? Que traz conhecimento, que pode moldar pessoas a nível da educação, por exemplo. Aí eu já estou falando do colérico, tá? Que tem toda essa energia, que pode usar essa coisa dos registros, né, das marcas,
como uma forma de construir memórias de forma positiva, educativa para as pessoas, né? Ser menos violento, trazer um pouquinho de umidade ali para sua vida, uma umidade necessária para que você não se torne insuportável, né? Muitas pessoas falam, Cêline, qual que é o temperamento mais chato? O melancólico é o mais chato, né? Todo temperamento é chato se ele estiver desequilibrado. Porque você pensa um colérico que acha que ele é o dono da razão, que fica curtindo com a cara de todo mundo, que toda hora fala que ele é o bom, que ninguém é melhor do que ele, é uma pessoa insuportável, que quer mandar em todo mundo, aquele sanguíneo que não para de falar, que toda hora tá dando opinião que você não pediu. Você não pediu opinião, ele tá lá dando opinião. Ele tá dando palpite, ele tá falando coisa que não foi perguntado para ele. Isso é insuportável. Tão insuportável quanto um melancólico ficar reclamando o tempo inteiro, né? E quanto um fleumático não tomar atitude. Quanto um fleumático não ter compromisso com as coisas. Então isso tudo é muito chato. Isso tudo é destrutivo, né? Iluminação. Minha mãe é fleumática, levou um tempo para conseguir adquirir a prática da oração, exatamente, no Santo Rosário. Porque é muito complicado para eles ter esta disciplina. Então, tem que entender, isso é para a gente entender a nossa necessidade e também para que no convívio, né? No convívio ali, um relacionamento sanguíneo e fleumático é uma coisa. No convívio com outras pessoas, a gente consiga dar suporte para elas, né? Por exemplo, você sabe que o fleumático ele não vai ter atitude. Então, vou pegar o exemplo que a Daia deu aqui, né? De sanguíneo com fleumático. Você esperar que o fleumático vai te fazer uma surpresa, que ele vai te falar uma coisa, que ele vai adivinhar seus pensamentos, você está pedindo para ser frustrada, porque não está na constituição dele. Ah, mas eu queria receber uma surpresa. Eu sempre dou esse exemplo. Você liga para ele e fala, olha, amanhã é meu aniversário. Ou amanhã nós vamos fazer tanto tempo de namoro, então eu gostaria de receber flores, café da manhã, assim. Passa para ele, escreve onde vai estar, entendeu? E amanhã de manhã você lembra que ele tem que fazer isso, que muito provavelmente ele vai esquecer, porque para ele essa coisa não é importante. Entendeu? Então, a gente precisa entender que temos essa dificuldade para a gente não ficar cobrando tanto do outro, algo que não está na altura dele, né? Mas um fleumático, por exemplo, ele vai te dar atenção, ele vai ser constante com você. Escreve e desenha. Prega em todos os lugares e liga falando que o trem tá pregado e escrito, porque muito provavelmente vai esquecer. Então a gente fala isso aqui rindo, né? Só que no dia a dia, na convivência, né? Principalmente quando é um homem e uma mulher, quando é a mulher que predominantemente é mais frágil ali na relação, esperando algo, né? Uma manifestação carinhosa do fleumático, isso causa uma frustração. Então a gente precisa entender, né, que as pessoas têm essa limitação, que eles não fazem não é porque eles não querem, e que eles não fazem não é porque eles querem implicar você, porque a gente pensa, não, ele fez isso de propósito, sabia que eu queria, sabe que eu gosto disso, e fez isso de propósito. Não é porque não tá na constituição deles. É como pedir pro colérico ser muito melado demais, ele não vai conseguir. Ele vai ser muito educado, ele vai ser muito carinhoso, mas ele nunca vai conseguir ser meloso demais.
normalmente as coisas que ele vai fazer vão estar carregadas de emoção, carregadas de muita coisa, mas não vai ter aquele melazinho. Ele não vai fazer uma declaração pública, com faixa, com carro de som. O colega que ele não vai fazer isso para você, porque não tá na natureza dele, né? Não vai mandar um carro de som lá para sua porta da sua casa, ele tanto de balão e ele sair lá de dentro do porta-mala do carro depois. Isso não vai acontecer, entendeu? Porque não está na constituição da pessoa fazer isso, né? Ele não tem uma energia para isso. Ele não tem energia para fazer isso. Porque tudo é questão energética. O sanguíneo faz isso fácil, meu filho. O sanguíneo faz isso facinho. E manda 20 carros de som, com flor, com jantar, faz aqueles casamentos surpresa. Você chega no lugar, é o casamento surpresa seu. Quem fez? É o sanguíneo. O sanguíneo fez o casamento surpresa. Aí, ó, tranquilamente. O sanguíneo faz isso tranquilamente. Aí, meu gênio foi o mágico, é desse jeito. Então, gente, é isso. É pra gente, a gente tá aqui falando a nível de brincadeira, eu tenho que encerrar já essa live, que já deu 1 hora. Ficaria aqui horas falando, mas é pra abrir aqui pra vocês isso. Que isso faz parte de uma filosofia que é ancestral, de medicinas ancestrais. E a gente tá falando de elementos que são energéticos, né? Que vão trazer a vibração, trazer a ação de nós, do nosso corpo. Às vezes nem é porque a gente quer, quando a gente vê, já fez, né? A gente as colegas que estão aqui vão entender isso. Às vezes você fala de um jeito que para você foi doce, e a pessoa fala, nossa, você não precisava ter falado assim. E você fala, meu Deus, eu falei assim como? Como? Eu fui um docinho? Eu fui um docinho? Você está falando desse jeito? Eu amo sanguíneos que são leves, esportivos. São maravilhosos também. Aí, gente, é isso. Então, isso que o Regard está falando aí é uma admiração que se tem, porque o sanguíneo é o total oposto, né, dele. Então, é natural a gente admirar. Eu admiro demais os fleumáticos, né, que conseguem se conter, que conseguem respira até demais, né, para fazer alguma coisa. Eu admiro isso, porque é algo que é necessário para mim, que eu preciso trazer para minha vida, né, de não correr tanto, de parar um pouco, de racionalizar um pouco, né, de não querer tudo no tempo imediato. Mas isso é para a gente trazer para a nossa vida, saber que isso faz parte de uma filosofia que ela é ancestral, e eu trabalhar isso em mim, saber como que essas coisas se comportam em mim, para efetivamente eu descobrir o meu temperamento e descobrir através dele uma melhor forma de me relacionar com as pessoas, né? Não me desequilibrar tanto, descobrir a minha razão, né? A minha vocação aqui através do meu temperamento e principalmente entender como eu posso dar suporte para o outro que é completamente diferente de mim, tá? E isso é um caminho que vai nos levar para aquilo que Santo Hildegard fala, que é da busca das virtudes, tá? Não sei se eles respiram, não. Eles adormecem. Ai, gente, eu acho engraçado esse comentário. Eu infartando e o namorado fleumático jogando xadrez. É bem desse jeito. E é perigoso você infartar, cair e ele só perceber 2 horas depois. Aí já não tem o que fazer mais. É tipo isso, gente. Eu adoro esses comentários. Ai, eu morreria com o fleumático. Morre não. Morre não. Então, gente, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Ficaria horas falando sobre isso aqui. E amanhã nós vamos falar da característica e do equilíbrio para cada um deles, tá? Dos possíveis desequilíbrios. Nós vamos falar de 2 amanhã e 2 no sábado, tá? Então vocês vão ter todo esse conhecimento aí, entender, né? Por que eu confundo um pouquinho. Então eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui.
Glória falando. Eu não vi, não sei, não me lembro. Não vi, não sei, não me lembro. Fleumático. Nossa, você é muito estressada. Estou muito estressada. É tipo isso. Então, gente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Amanhã, sexta-feira, eu sei que é o dia que vocês saem para almoçar. Sexta e sábado é o pior dia aqui de live, mas eu espero contar com a presença de cada um de vocês. Amanhã eu vou trazer 2 temperamentos e nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles à luz de Santo Hildegarda e tentar trabalhar aí no conceito da nossa saúde física, principalmente da construção das virtudes. Tá? Porque o nosso caminho, o nosso foco é virtude, é o alimento espiritual, tá? Enquanto isso a gente cuida do corpo para não perecer antes da graça. Então, fiquem com Deus, muito obrigada, tenham todos uma quinta-feira abençoada e comentem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa live, divulguem para os amigos, porque o Instagram está me boicotando. Muito obrigada pela presença de cada um, até amanhã às 12h12, se Deus quiser.